Prometeu roubou o fogo dos deuses e o deu à humanidade. Por isso ele foi acorrentado e torturado por toda a eternidade. Essa é a frase que inicia um dos filmes mais importantes do século, tá? Oppenheimer foi lançado, como eu disse no último episódio, a gente iria fazer 2 episódios, a gente ia gravar aqui sobre esses 2 filmes que iniciaram como uma disputa, viraram uma parceria, então, tipo assim, virou uma coisa única esses 2 filmes, eu acho que pra sempre agora eles vão estar ligados, mas agora é hora de falar dele, que é um filme mais sério, a gente falou sobre a Barbie descontraído, mas também com os seus assuntos sérios, trouxemos aqui a Glenda e a Lua, se você não assistiu, confere, que tá muito massa o episódio, mas agora a gente vai falar de Oppenheimer. Coincidentemente, eu fui assistir com eles 2, né, os convidados de hoje, eu fui assistir com eles 2 o filme no dia de ontem, o Matheus, que já esteve aqui no último episódio. E aí, galera, tudo bem? Tô aqui de novo, mais uma vez. Como você já tinha adiantado. Como eu já tinha adiantado no episódio da Barbie, estou aqui de novo para agora falar de Oppenheimer. E pela primeira vez aqui com a gente... Inédito aí, né? O convidado inédito, o Ângelo. Eu sou o Ângelo, né? Eu estudo nutrição aqui na Univale também, e nas horas vagas eu assisto alguns filmes, principalmente com esse cara aqui. Grande amigo meu, eu já fiz forcinha pra ele vir aqui e finalmente consegui. Mas é isso, cara. Oppenheimer, por que eu paguei tanto pau pra esse filme agora no início do episódio? Não, porque... e que começo, tá? Eu arrepiei de novo. Porra, só pra falar que eu arrepiei de novo. Cara, é porque eu lembrei dessa frase e eu pensei nessa frase, tô pensando nessa frase desde que eu assisti o filme. Eu falei, cara, vou iniciar assim, porque o Oppenheimer é o Prometeu americano. Não, com certeza. Ele deu um poder nas mãos das pessoas que... Cara, é difícil até de compreender. É um poder de ser um deus, mas não o deus de criar, o deus de destruir. Exatamente. Então, essa frase encaixou muito, eu tava pensando muito nela. E Oppenheimer. Bom, pra começar a desenvolver os nossos pensamentos aqui sobre o filme, eu só queria destacar justamente aquilo que eu até conversei com vocês, né? Oppenheimer tava sendo pra mim um filme 4 estrelas. Porque quem me conhece sabe que eu gosto de avaliar os filmes. E eu dou 4 estrelas pra filmes bons. Mas é porque a 5ª estrela ela tem que ser um filme que me marque. Antes de você falar, que eu sei que você vai falar, gente, tem spoiler, tá? Só queria informar que tem spoiler, que não tem como a gente falar de Oppenheimer sem dar spoiler. Com certeza. Exatamente. Mas não acho que nada que vai atrapalhar muito a experiência também. Sim, é um filme com spoiler não... É porque é um filme baseado em vida real, né? Então, o filme é muito bom, velho. E é aquilo que eu tava falando, né? A 5ª estrela ela tem que vir pra me marcar. E no final do filme, cara, eu olhei aquilo... Como é que pode eu estar arrepiado com água no olho, assim, com lágrima no olho de um filme sobre a bomba atômica? Foi realmente perfeito. Foi o final perfeito. Com certeza, ainda mais no final, a conversa de simplesmente Albert Einstein e Oppenheimer. Tipo... Os caras sabem pouco, Só ele tem o maior QI do mundo. Pode xingar, né? Hã? Pode xingar, né? De preferência, não. A gente tá tentando não pra tentar monetizar, mas... Entendeu? Porque de vez em quando... Você viu que eu travei na resposta? Porque eu gosto muito de xingar, só que a gente tá tentando segurar pra conseguir monetizar. Então troque por um carambolas. Mas antes, eu queria chamar o nosso querido Johninha, só pra perguntar pra ele se ele viu, se ele tem vontade de ver o filme. Até eu porque, posso ser sincero? Detalhe, a gente não chamou o Johninha no último episódio da Barbie, gente, que justamente por conta dos problemas técnicos que a gente teve com a câmera, aí ele ficou muito ocupado, a gente começou o episódio na pressa, pois é, aí por isso que a gente não chamou ele. Mas Johninha, apresente-se e converse com a gente aí. Mais uma vez no Blockbuster, tenho orgulho em fazer parte disso daqui. Matheus, é pra me ser sincero? Cara, eu queria muito ver até descobrir que tem 3 horas. Exatamente. São 3 horas que tu não vai sentir. Cara, são 3 horas que, porra... Não, quando passou 1 hora de filme, eu mostrei pro Ângelo e falei assim, Ângelo, passou 1 hora de filme, minha cabeça tá doendo, velho. Naquela hora que você falou, eu jurava que tinha passado, sei lá, 2 horas de filme, porque foi tanta informação em 1 hora que eu falei, não é possível. Muita informação. Como esse filme não acabou aqui? Exatamente. E tem mais coisas, são 3 horas que não ficam chato, velho. Não. E depois do teste da bomba atômica e da bomba ter sido explodida em ainda tem 1 hora de filme. Exatamente. Isso é sensacional. Isso é um detalhe que eu quero falar aqui também, que é justamente o fato desse filme ter muita informação. Tem. Isso é foda, porque o filme o tempo inteiro tá te apresentando personagem importante,
personagem que aparece por 5 minutos, mas que vai ser lembrado lá na frente só pelo nome, às vezes. E é muita informação, e é conversa política, é conversa moral, e é conversa matemática. Tem essas 3 subdivisões, né? Primeiro, o lado moral. O principal, que é o lado da história do Oppenheimer em si. A bomba atômica, no que ela pode fazer, ou o poder dela. E a questão jurídica no final, que tem... Questão jurídica não, política. Exatamente. E jurídica também, porque ele Não, mas aí que pega, o filme frisa muito que aquilo... não era um julgamento. Não é um julgamento. Mas era tipo um julgamento velado, né? Sim, porque o Strauss, ele tava querendo fuder o Oppenheimer, porque o Oppenheimer fez ele de bobo em uma coletiva uma vez. Você lembrou que a gente tava tentando não falar palavrão, né? O Ortiz, ele não tenta. Eu falei, ai meu Deus. Sai natural, gente. Hora também. Sai natural, mas vai dar certo, YouTube. Perdão, YouTube, perdoa a gente. Vai ter o pi aí, ó. Vai ter o pi. Igual o pi da Mattel lá na Barbie. Mas enfim. De fato, são 3 conversas, são vários assuntos rolando, às vezes ao mesmo tempo, e troca de um pra outro, e você tem que estar ali. E a cronologia ainda também te confunde algumas horas. Tipo assim, ela vai e volta toda hora. Uma quantidade absurda de personagens. Acho que o Christopher Nolan tem o WhatsApp de todos os atores fodas de Hollywood e chamou todos no zap. Bora participar aqui. Tem uns atores que são, tipo, muito bons. Mandou no zap assim, um oi sumido. Aparece por 1 minuto. Exatamente. E não fala. Eu fiquei impressionado com isso, cara. E mesmo com essa quantidade gigante de atores, pela pesquisa que eu fiz, são mais de 100 atores com algum tipo de fala, e a gente não fica confuso. Às vezes dá uma confusão que você fica, quem que é esse mesmo? Aí na frente ele já te relembra quem que é esse cara e qual a importância dele. Eu acho que a parte mais confusa do filme é quando você tenta entender a cronologia. Quando você entendeu a cronologia, o filme anda. É porque a cronologia realmente é bagunçada, é uma marca do Nolan já, né? Mas se você se esforçar um pouco, você pega, e quando você pega, tá tranquilo. Por isso até que a gente falou, né, que precisa de uma segunda assistida, porque o filme, ele é complexo. E às vezes não, eu acho que nem é uma segunda, tipo uma terceira e tal, porque, igual o John tá falando nisso, que são 3 horas de filme, é muita informação que você tem, e pra você pegar tudo, pegar todos os pontos assim, você tem que ver mais de uma vez. Não, com certeza. Às vezes também você fica um pouco confuso sem entender no começo alguma parte do filme, mas ele vai te explicar ela um pouco mais pra frente. Exatamente. Entendeu? Porque às vezes nem tá no tempo que você tá imaginando que passou, Exato. Às vezes tá no futuro ou até mesmo no passado. E aí você fica um pouco confuso, mas depois fica tudo certo. Até porque o filme começa, mostra ele novinho, tendo alguns devaneios, né, com inclusive, um cara genial, ele tinha devaneios já sobre as estrelas e sobre a explosão, sobre os átomos e tudo mais. Sobre a explosão de átomos, quebras de partículas e tal, ele já via isso. Ele enxergava isso. E aí rola a frase do Prometeu e já entra naquele julgamento da salinha. Que você não entende bem o que está acontecendo e depois você vai entender e tal, que ele estava querendo renovar a credencial de segurança dele, o pessoal não estava deixando, aquilo ali também era meio armado, ou seja, não era justo. Então, mas você também vai descobrir que é armado pro final do filme. Você descobre que é armado o negócio, você descobre só no final, e aí você vê o julgamento, você ainda tá ali, será que vai alguma coisa e tal. Aí no final você entende que é armado. Era um filme que eu não esperava um plot twist nesse filme. Tipo assim, não imaginaria. Que era o Strauss por trás de tudo, né? É uma história, né? Então você fica meio, eu já sei basicamente o que vai acontecer porque é a história do Oppenheimer. Mas aí no final você tem aquele leve plot twistzinho que tem que ter. Não, e o Strauss, inclusive, a gente citou os atores, mérito do filme colocar muitos atores fodas assim, e mérito do Robert Downey Jr. Pra mim, a melhor atuação dele até hoje. Bom, com certeza. Porque, infelizmente, ele tava muito atrelado ao papel de Homem de Ferro, tá ligado? Sim. E não é que ele é ruim, mas só que ele fica... Quando você fica marcado por um personagem, não é uma coisa boa, tá? Isso não é uma coisa boa pra um ator. Nenhum ator gosta disso. Exato. E agora ele veio e mandou demais. Demais. Extremamente diferente, porque às vezes ele participa de alguns outros filmes, mas ele continua sendo Tony Stark. O estereótipo de Tony Stark, exatamente. Só que nesse ele é completamente outro personagem. E, meu Deus, ele entrega tudo. Tudo. E eu não conhecia o Strauss, mas eu tenho certeza que era daquele jeito. Indicação é melhor ator coadjuvante, tá? A gente vai falar das indicações mais lá na frente. Mas ele com certeza vai ser um forte indicado a melhor ator coadjuvante e tomara que ganhe. Concordo. Mesmo não sabendo os outros, ele tem que ganhar, porque ele mandou demais. Até naquela cena do final, que, né, foi a lapada seca, né? Pelo amor de Deus, que ele sai meio que discutindo, só que quando ele sai, ele sorri. Porque tá na frente das câmeras. Então, assim, cara, ele pegou as nuances ali do personagem e mandou bem demais, velho.
E realmente é um filme que eu não esperava ter todo aquele sentimento de épico, né? Aquele filme, ele tem um sentimento de épico. Aquele ali tá no mesmo patamar de Gladiador, tá ligado? Aquele filme que te empolga e tudo mais. E aquele final, cara, dele conversando com... A trilha sonora que ajuda, porra. Você escuta a trilha sonora e fala, isso é épico. É tipo aquelas trilhas sonoras de, sei lá, God of War. Hans Zimmer, tá ligado? Exatamente. Muito absurda. Eu acho também uma coisa muito absurda na hora que a bomba explode, que você só fica esperando o som. Cara, esse foi o silêncio mais ensurdecedor que eu vi. Muito! E tipo assim, quando a bomba explode no teste, a primeira coisa que você ouve é a respiração do Oppenheimer. Você fica ouvindo a respiração, aí você fica, cadê o barulho? Você vê a luz forte daquele jeito e você fica, cadê o barulho? E a ansiedade atacando, cara. Eu não conseguia parar de balançar minha perna, cara. Parecia que eu tava lá. Eu ia apertar o botão junto com aquele cara que ia apertar o botão. Na hora que ele tá ali, aí muda um pouquinho dos volts ali, ele dá um sustinho assim, que tem que apertar, se abaixar de 1 e tal. Ele fica assustado com aquele negócio. Você cria tensão. Eu fiquei tenso, tipo assim, meu Deus, vai explodir esse trem e tal. Pode dar errado. E o filme respeita as leis da física, que é a lei do som. Então o som, ele demora pra chegar. E eu já tinha percebido isso nos primeiros testes pequenos, que tinha um delay. Explodia e pá! Sim. Então eu já tinha percebido isso e na maior explosão foi do caralho, porque é exatamente assim que funciona, tá ligado? É um susto que vem depois, que o som ele só chega depois. Sim, e foi depois, né, pois eles estavam muito longe, né, também da bomba, mas quando ele chega... Acho que só faltou explodir uma bomba no cinema mesmo, né? Eu quase bati no teto do cinema na hora que chegou o som. Bom, foi um baque muito forte. Eu só queria... É o que a gente também comentou. Eu só queria ter visto num cinema maior e melhor. Porque o daqui da minha cidade... o Christopher Nolan pediu pra ver, que era no IMAX, negócio assim. Porque o que da nossa cidade, ele peca um pouco. Então, imagina ter ouvido aquele baque, que já foi estrondoso no cinema. Eu queria ouvir mesmo, queria tomar um sustão, assim, ficar... Já aproveitando o gancho, né? Vai ver esse filme no cinema, gente. Não perca essa oportunidade, porque se for esperar pra stream, ele é feito pro cinema. Exato. Ele é feito pro cinema. Ele é uma experiência cinematográfica. Ele é tipo assim, se no nosso, que é menos, foi isso tudo, imagina que é no IMAX, imagina como vai ser na casa, o tanto que vai perder de qualidade. Nossa, com certeza. Porque é claro que a gente não vai ter ele no cinema pra sempre, mas enquanto tem, aproveite. Tá ligado? E ele é um filme, vamos enganchando um assunto no outro aqui. Eu já tinha falado, Oppenheimer eu não quero assistir no cinema. Eu falei isso há muito tempo atrás. Só que o fenômeno, entre aspas, Barbenheimer, me convenceu a ir assistir ele no cinema. Eu falei, não, vou ter que assistir os dois, gravar episódios sobre e tudo mais. E eu fiquei muito feliz. Falei, nossa, ainda bem que eu vi esse filme no cinema. Sim. Porque foi um impacto enorme, cara, enorme. E retornando à trilha sonora, eu tenho um álbum no Spotify só de soundtracks, ou seja, só de trilhas sonoras, e que são as trilhas sonoras que não tem letra, tá? Então é a trilha sonora que a gente chama de motion picture, né? Porque tem muitas que são extremamente fodas, extremamente marcantes, eu gosto de ouvir. E eu imediatamente adicionei a do Oppenheimer. Foi especificamente a Can You Hear the Music e a Destroyer of Worlds, que puxam um tema perfeito. Cara, ouçam, eu ouço e me arrepio. Aquela música também que toca no final, que é um final extremamente impactante. Eu ouço, eu retorno pro filme e eu fico assim, cara, que obra-prima da sétima arte, assim, obrigado, tá ligado? E retornando também sobre o assunto do experiência cinematográfica, eu fico muito feliz com isso, porque a gente passou por um período na pandemia onde a gente recebeu poucos filmes, muitos filmes ruins, a qualidade caiu, os filmes já não estavam mais sendo pensados para cinema, estava sendo pensado para streaming, para casa, para ganhar dinheiro, exatamente, porque eles precisavam sobreviver, então realmente fazia qualquer merda. E ano passado a gente já teve um gostinho do Top Gun Maverick, né, que o Tom Cruise ele tinha essa idealização do cinema, da experiência cinematográfica, eu vou frisar muito nesse termo. Então a gente já teve um gostinho disso, mas eu sinto que foi só o Top Gun que focou nisso. E a gente teve agora 2 em seguida, que foi o Barbie e o Oppenheimer, mas foquemos no Oppenheimer, porque ele é um filme pensado para isso. Entendeu? Pra isso. Tanto que o Nolan tinha todo aqueles tremelix dele lá, de que tinha que assistir de uma forma extremamente específica. Tanto que ele disse que tinham, sei lá, uns 10, 15 cinemas no mundo que passariam o filme na sua forma, a sua forma mais única, que é a forma ideal pra ele. E ele falou até o lugar que você deveria sentar, cara. Juro, ele pegou assim o esquema e falou, ó, nessa linha, você tem que pegar aqui por causa disso. Então tinha toda uma forma de assistir o filme no cinema. E, cara, palmas pro Nolan, porque, tipo,
exatamente disso que a gente precisa. É disso que a gente precisa. É igual depois do filme a gente foi pro bar conversar, porque a gente precisava conversar sobre o filme. A gente não tava se aguentando ali, porque era tanta informação que a gente queria... 3 horas de informação. Era 3 horas de informação, a gente precisava conversar sobre. E a gente tentava, às vezes, conversar, e eu até... Teve uma hora que eu me lembro que eu meio que chamei a atenção, porque eu sei que às vezes é paia ficar conversando no cinema, porque às vezes outras pessoas não vão gostar, e a gente não gostaria. Mas eu entendo que era tanta informação condensada que a gente queria olhar um pro outro na hora e falar, mano, isso. Aí a gente saiu depois pra trocar uma ideia e tipo assim, falando sobre esses filmes que, assim, são feitos pra streaming, são feitos pra ganhar dinheiro, falo assim, mas também não tem qualquer diretor que consegue fazer um filme desse e não tem o culhão de falar assim, eu vou fazer um filme desse jeito. Isso. O Nolan, ele tem esse culhão. Não, depois de Interestelar e esse filme, são 2 filmes com temas extremamente difíceis, e ele consegue passar esse tema pra pessoas leigas entenderem, tipo, tá de boa, a gente consegue entender. Exatamente. O cara tem que ter você não entende as formas que os caras usam, mas você entende, tipo assim, o pensamento que o cara teve. E até o filme nem foca tanto nisso, exatamente. Do lado físico. Ele passa por cima ali, mas porque o foco... eu falei isso muitas vezes ontem, eu vou ter que falar de novo pra vocês ouvirem. O filme não se chama Bomba Atômica, o filme se chama Oppenheimer. Sim. É a vida e a mente desse cara que criou. Nem é a vida do Oppenheimer, é tipo assim, desde quando ele começou a pensar sobre... a teoria de colisões de átomo e tal. E desde quando ele percebeu que a teoria só te leva até um certo ponto. Sim. E ele viu que precisava testar e tudo mais. Teórico, né? Ele não gostava de laboratório, ele era desengonçado no laboratório. Exatamente. E outro fato do Nolan, né? Obviamente, né? Ele não explodiu uma bomba atômica, caralho. Mas só que ele explodiu bombas de verdade. Ele foi pro deserto, ele colocou bombas, gravou as explosões. Porque o cara é foda, ele é o Nolan, mano. Ele tem... É o que a gente brincou, né? Ele tem culhão de virar pros executivos e falar assim, eu vou ali explodir uma bomba. Exato. O pessoal deixou. E deu o resultado, porque é o Nolan, cara. Simplesmente é o Nolan. Ele fez Tenet, né? Que foi o último filme dele antes de Oppenheimer. Que... É um filme. Que é um filme, definitivamente é um filme já lançado. Mas é um filme que, tipo assim, poderia... Eu não sei, eu não gostei tanto, mas talvez teria sido bom no cinema. E uma treta dele com o estúdio da época, que foi a Warner, que lançou esse filme, né, ele tinha parceria com a Warner e tudo mais. Uma treta que teve, que fez ele sair do estúdio, foi justamente essa. Que ele não concordava com lançar o filme no streaming. Então, ele saiu da Warner por causa disso. Ele lançou junto com o cinema, né? Então, porra. É bizarro demais. Faz então, sentido. Ele queria segurar o filme. Ele queria segurar, lançar no cinema, porque... E é o que eu falo, talvez... eu tivesse tido uma experiência melhor com o Tenet no cinema. Entendeu? Também... Talvez eu tivesse tido, porque em casa não é a mesma coisa. Não é, eu também assisti em casa esse filme. Em casa, porque, tipo assim, em casa, nenhum filme tem uma experiência igual no cinema, porque em casa você vai se distrair com outra coisa, você vai, vou ali e tal, aí você pausa, aí você perde a empolgação que você tava no filme. É inevitável, e a gente não julga, porque é inevitável, alguém pode chamar, você pode dar vontade de ir no banheiro, aí como o seu banheiro tá ali, você tem um botão de pause, aí você vai... No cinema, você faz aquela forcinha pra segurar e tal. Então, porque no cinema, se você sair, você vai perder. Sim. E, inclusive, outro ponto... Oppenheimer, qualquer piscada diferente que você dá, você perde alguma coisa. Incrível, velho. Num filme de 3 horas isso acontece. Eu vi uma brincadeira falando que... Uma brincadeira não. Uma mulher falando assim, ó, se você quer ir fazer xixi durante o Oppenheimer, vá na cena que o irmão dele chega em Los Alamos, que aí é a cena que ele ganha o credencial de segurança dele. Aí na visão dela não é uma cena tão importante, tá ligado? Só que mesmo assim é bom você pegar tudo ali, tá ligado? É bom você fazer uma forcinha. Eu tenho sempre essa mentalidade antes de qualquer filme no cinema, e principalmente com esse do Oppenheimer. Eu não bebo muita água antes, vou no banheiro imediatamente antes de entrar na sala, justamente para não dar essa vontade, e fiquei tranquilo no Oppenheimer, fiquei bem de boa. O meu único problema é que eu sou hiperativo. Eu sou um pouquinho assim, eu tenho um déficit de atenção, então eu ficava toda hora mexendo na cadeira pra eu tentar prestar atenção na tela, o que tava acontecendo pra não perder. Porque qualquer coisa, se eu dormisse, eu perderia. Tá certo, exatamente. Às vezes eu pensava em alguma coisa, minha mente distraía, e aí imediatamente eu pensava, não, que isso, cara, volta aqui. E uma coisa ou outra eu não peguei, mas é aquilo que a gente falou, precisa da segunda assistida, da terceira assistida. Você não vê uma vez só, você não pega ele inteiro uma vez só, é impossível. Exatamente. É impossível. Não, uma das imagens mais impressionantes pra mim é, tipo assim, quando a câmera chegava perto dele, do Oppenheimer,
ou atrás dele o fundo começava a balançar, que a cabeça dele tava tensa, um negócio assim, ou o som sumia, ele ouvia outras coisas, sabe? E, tipo assim, você olhava no olhar dele, você via tenso, sabe? Você via uma coisa assustada. O Cillian Murphy detonou. Não, pelo amor de Deus, detonou, melhor ator fácil. Nossa. Porque ele amassou como Oppenheimer. Os olhos dele transmitem. Se você conhece, vê um pouco sobre o Oppenheimer de verdade e vê ele atuando, é muito parecido, velho. Ele realmente... É ele que tinha que fazer esse papel. Exatamente. O Cillian Murphy amassa demais, mano. E é muito massa que o Nolan resolveu abordar certas nuances do protagonista, justamente como o lado dele, como é que eu posso dizer? Humano. A proximidade dele com o comunismo. Ah, sim. E que isso tava... rolava aquela perseguição extremamente ferrenha nos Estados Unidos do comunismo. Ainda então, mais na Guerra Fria. Exatamente. Então, rolava aquela coisa, ele foi perseguido. Teve o lance dele ser mulherengo. Teve o lance da amante dele que se matou. E isso influenciou muito na cabeça dele. Então, essa parte humana que eu tô falando dele. Tipo, que ele tinha os erros dele, ele tinha o problema dele, que ele... A mente dele pra essas coisas. Ele não conseguia dar atenção porque exatamente. Deu pra uma bomba atômica. Deu então, pros amigos cuidarem, né? Pois é, a própria mulher que, tipo assim, ele sabia que não era fiel, mas ele respeitava a mulher dele de uma forma dele, sabe? De uma forma que, tipo assim, me entendam, não é certo você fazer isso, mas ele respeitava a mulher. Então ele sabia, ele continuava com ela, sabia quem era ela, dava importância a ela, entende? Então todo esse lado, exploraram realmente o lado humano do Oppenheimer, velho. E, principalmente, depois que as bombas explodiram, do peso na consciência dele. Porque essa parte foi... Mano, na hora que troca de um frame pro outro extremamente rápido, que é a capa da Time, dizendo pai da bomba atômica. Pai da bomba atômica. Eu lembro que uma mulher atrás da gente, ela falou, tipo, misericórdia. E realmente, mano, imagina você ser reconhecido como pai de uma arma destruidora que matou 200 e poucas mil pessoas e tem o potencial de destruir o mundo. Simplesmente isso. Muitas pessoas podem julgar ele também por ter o próprio feito promotor no julgamento culpa, lá. Ele foi até Coagido, de certa maneira um herói por ter feito a bomba atômica. Porque se isso tivesse caído na mão dos nazistas, seria uma... Mas igual eles já estavam, os nazistas já estavam precisando. Eles estavam conversando, tipo assim, pra ver hoje em dia você olha e fala assim, pô, por que o cara fez isso? Mas na época... que tava na Segunda Guerra Mundial, tipo assim, tava no ápice da Segunda Guerra Mundial, os caras chegavam assim, mesmo que o cara era um gênio, falavam assim, se você não fizer, eles vão fazer. Isso, foi um argumento que eles usaram o filme inteiro, a história inteira, né, pra poder justificar a construção. E assim, querendo ou não, é um argumento que pode ser falho, porque não, vamos supor, não tem provas. É um argumento também sobre a criação da bomba atômica, não sobre ter lançado ela em Hiroshima e Nagasaki. Exatamente, sobre a criação. Não tem como, né? Exatamente, então tipo... é um argumento usado, mas que, pra quem tava naquele contexto da época, é plausível. A ameaça nazista era... Não é que é plausível, é aquilo ali, entendeu? Tipo assim, você tá lá no meio da guerra, os caras falam assim, velho, você é a única esperança. A gente precisa acabar a guerra. Como é que a gente vai acabar? A gente precisa criar uma bomba forte o bastante pra acabar com eles. E o Oppenheimer era judeu também, né? Então eu imagino que o nazismo mexeu muito com ele pra ele se sentir mais influenciado ainda. Sabe lá o que queria acontecer se eles tivessem construído primeiro, né? Sim. Exatamente. E ele conhecia, inclusive, o doutor Heisenberg, que tava cuidando dessa parte lá, na Alemanha, tá ligado? Então, realmente havia essa corrida, né? E é muito foda na parada do... que a gente tava falando das indicações, né? Eu queria voltar a esse assunto. Melhor ator pra Cillian Murphy, com certeza. Sim. Melhor ator coadjuvante pro Robert Downey Jr. Com certeza. Melhor fotografia, melhor mixagem de som por causa do som das bombas. Melhor trilha sonora. Pô, não tem como. Esse filme, ele vai ser indicado a muita coisa. Eu até falei que ele tem potencial de entrar no top filmes mais indicados. Com mais indicações, se eu não me engano, esse é o Senhor dos Anéis, né? Ou é o com mais prêmios, mas enfim. Ele tem muito potencial, tá ligado? Pra chegar na corrida do Oscar. Extremamente merecido, porque melhor direção do Nolan, pô, não tem como, cara. Não, igual eu tava falando depois, assim, ele só perde a melhor direção se aparecer um filme muito fora do normal, porque a direção dele, tanto na questão da cor do filme, que uma hora vai pra... Preto e branco, colorido. Uma visão subjetiva, uma visão objetiva. Exato. Aí, tipo assim, eu acho que ele só perde se aparecer um filme muito mais fora de série que o Oppenheimer. E detalhe, pelo que eu fiz minhas pesquisas também, a acurácia... enfim, a precisão histórica desse filme foi muito foda. O pessoal fala que tá, tipo assim, realmente as coisas aconteceram mesmo, a maioria, né? Aconteceram mesmo. Porque a gente sabe que filme, querendo ou não, é drama. E isso também não é julgável. Nada que você vê aí de história é baseado em fatos reais.
Não tem como. Se você quer ver uma coisa real, veja um documentário. Sim. Agora, um filme, ele é dramático. Mas só que falaram que o filme do Oppenheimer foi muito preciso. Que os caras realmente... Pelos documentários, né, de youtubers que eu assisti, é bem preciso. Bem preciso, São né? poucas coisas que não tem no filme e tem lá. E são coisas insignificantes. Até porque o Oppenheimer foi grampeado, né? Ele tava sendo perseguido, ele foi grampeado, então tinha muita conversa dele que saiu. Se eu não me engano, tem um livro com os grampos dele, ou seja, tudo escrito, transcrito o que ele falou. Então não tava difícil também, né? E o Nolan, realmente, ele mandou bem pra caralho. Outro detalhe que a gente tava falando do peso Você tinha citado um ponto que foi que aquela ameaça dos nazistas se justificava só para a criação da bomba. Explodir ela em Hiroshima não justificava. E realmente, tanto que depois que ele criou a bomba, o governo dele descartou ele. Bizarro. Ele poderia talvez ter minimizado, ele propôs avisar. Lembra? Ele construiu ela também, não na intenção de explodir ela. Ele construiu ela pra ter Pra ameaçar, né? Tipo assim, pô, a gente tem uma bomba atômica. Vocês não são malucos de fazer alguma coisa. Ele falou assim, será que se a gente avisar, o Japão se rende? Não, e a parte do filme que ele pega de surpresa. Quando chega a informação pra ele, Hiroshima e Nagasaki. Ele coloca pra todo mundo ouvir e tal. Aí ele fica tipo assim... Ele criou aquilo, fica mas muito ele não tenso. tinha nenhum tipo de informação sobre aquilo, porque eles descartaram ele. Não, e tipo assim, todo mundo lá na cidade de Los Alamos comemorando, e ele sai, tipo, meio que comemorando, mas tá... Pelo peso da consciência de ter feito aquilo. Eu ouvi, né, que na época tinham proposto de explodir numa ilha deserta, só pra mostrar o poder, sabe? Tipo, explode, destrói e fala, ó, tem isso aí, a gente tem isso aí, hein? Mas o presidente, né, e a força militar resolveu fazer o que fez. E realmente é uma pena, cara. O Oppenheimer, ele foi descartado, ele foi tratado, depois foi perseguido, que aconteceu aquilo que o Einstein até meio que previu pra ele. Então, ele foi perseguido pela parada que ele criou, que ele meio que foi coagido a criar. Então, assim, é realmente extremamente triste, mano, o que esse cara passou, tá ligado? Tem muito... tem muitas nuances, como eu digo. Sim. Tem muitas nuances. É um estudo de personagem que talvez vai ser estudado por anos, mano. Era uma coisa também que se ele não tivesse criado, outra pessoa já tinha criado no lugar dele. Porque a ideia de separar as portas, né? A ideia de separar os átomos nem foi dele, lembra? Sim, alguém chegou... que conseguiram separar os átomos. Esse era o grande problema. Depois que conseguiram separar, aí falaram, não, porque dá pra fazer uma bomba. Como ele era um físico teórico, a teoria chega até uma parte... A parte de você separar átomos é a parte prática da física. Aí, tipo, pra ele, separar átomos é impossível. Aí chegou um cara e falou assim, não sei se foram os alemães que separaram os átomos. Aí o cara ficou assustado. Assim, aí no meio de uma conversa, eles fazem um mistério, inclusive, cara, maneiro demais o suspense que eles criam, que é tipo assim, não, mas não dá pra fazer. Não, mas talvez e tal, talvez eles pensem. Aí tem um cara lá que fala, mas o que vocês estão falando? Uma bomba. Porque ele saca na hora que a divisão dos átomos poderia surgir uma bomba. Ele pensa na hora. Sim. E aí começa toda aquela corrida entre o General Groves e tudo mais. E é sensacional. Sensacional o suspense, o drama que eles criam, realmente. Inclusive, foco no final, né, cara? O impacto daquele final. Mano, é o que eu falei. Como é que pode eu estar arrepiado, lágrima no olho, assim, tipo assim, boca aberta, impactado... com um filme que era sobre o criador da bomba atômica. Eu não esperava aquilo, não esperava. E igual ele aquela mínima chance de criar uma reação em cadeia, de queimar a atmosfera inteira. Tipo, que eles criaram a bomba com os estudos que ele tinha na época, que achava que tinha uma mínima chance de poder criar uma reação em cadeia e acabar com o mundo só com uma bomba. Aquilo, mano, é engraçado pensar que, tipo, existia essa chance na época. Hoje, pelo que você até me falou, foi comprovado que não daria, mas naquela época eles não tinham essa certeza. Eles sabiam que era próximo a zero, mas não era zero. A zero ainda não é zero, entendeu? E toparam fazer. É muito foda ver que as pessoas conversaram, como a gente tá conversando aqui, sobre a possibilidade de destruir o mundo inteiro. Sim. Que a gente talvez não estaria aqui hoje, mano. É muito assustador, assustador. O poder que o ser humano... Não, e o poder que o Oppenheimer deu pros outros. Porque, assim, beleza, ele criou a bomba atômica, tava em posse dos Estados Unidos, só que quando ele explode a primeira, todo mundo começa a correr, tipo assim, desenfreadamente, pra ter esse mesmo poder, pra, tipo, se eles ameaçarem, eles têm como ameaçar de volta. Uhum. Porque, igual eu tô falando assim,
Hoje em dia, se acontecer de alguém explodir uma bomba dessa, o mundo acabou. Exato, e tem muitas potências que tem, também pelas pesquisas que eu fiz, tem mais ou menos umas 8 ou 10 superpotências que tem bomba nuclear. Pensei que era até menos. E isso é... Se estourar um, estoura o outro. Então por isso até que é meio que um sistema só de ameaça, e que Deus permita que continue assim. Que é só um sistema de ameaça, porque eles sabem que se um começar, vai todo mundo perder. Que o outro vai também, e aí, mano, só de ver aquele, no final, né, naquele close final, dos devaneios do Oppenheimer, dele vendo o mundo sendo queimado, mano, misericórdia, aquilo é cena de filme fictício, velho. Mas pode acontecer. Imagina, estoura uma guerra nuclear aí, é bizarro o poder que eles têm na mão hoje, o poder que o Oppenheimer deu pra eles e pode acabar com tudo. Aí você imagina a mente desse cara depois assim, cara, olha o poder que eu dei pros outros. Tipo, olha o tamanho da força que eu dei pra pessoas ruins. Porque, assim, tem pessoa ruim no mundo. Bom, pra chegar... Principalmente esses políticos que não ligam pra quem tá abaixo deles, tá ligado? É bizarro. Detalhe, pra alguns... Vamos focar em alguns detalhes do filme, tipo o Einstein. Eu gostei muito da representação do Einstein, como um cara meio que onipresente ali. Aquele velhinho, gente boa que tá ali, que tem um conhecimento do mundo. Ele é tipo um mago, assim, tipo um cara... Sabe quando você tá jogando RPG que tem um mago muito foda que tem que falar com ele? E ele, tipo assim, ele não aparece o filme inteiro, ele aparece em ocasiões, assim. Sim, tipo assim, preciso de uma ajuda nisso aqui. E tal, pra passar alguma dica, alguma coisa assim. É meio que um mago mesmo, um oráculo ali. Exato. Boa palavra, um oráculo. O Einstein serve como oráculo. Eu achei do caralho a representação, porque a gente meio que imagina o Einstein assim, a gente imagina certos gênios assim. Né? Pois é, e ele foi representado daquela forma bem alegórica, assim, mas eu gostei. Teve a sua parte, apesar de aquela parte a gente não ter certeza, né, do que eles falaram, do que eles conversaram e tal, mas foi do caralho aquele papo que eles tiveram. Sim. E da suposta participação que ele teve na bomba atômica, né? Tem essa coisa de que também não é comprovado, mas que ele teria ajudado com uma coisa ou outra. Tipo assim, ligou pro Oppenheimer e falou, de repente... Deixa uma dúvida aqui. Se tu mover esse átomo pra cá, explode mais, tá ligado? Então, tipo, de repente, houve isso, tem uma suposição, um boato sobre isso, e eu não duvido, porque realmente o Oppenheimer e o Einstein, eles eram conhecidos, isso é fato, então eles eram conhecidos. Eu não duvido que ele tenha ajudado em uma coisa ou outra, até porque são dois gênios, né? Sim. E, como a gente falou das indicações, não, já passei por isso. Bom, mais algum comentário a acrescentar? Legal também na hora que eles estão criando a bomba, antes mesmo deles testarem e ver se vai dar certo, um outro cientista já pensou na maneira de aprimorar aquilo. Que é a bomba H. Se a gente usar o hidrogênio? Tanto que hoje em dia essa bomba nem foi testada, mas ela é mais forte do que a bomba atômica. Sim. Então, antes da parada ser finalizada, o cara já pensou numa maneira de aprimorar aquilo. Uma maneira de fazer mais destrutivo. Ele não conseguia pensar em outra coisa. Tanto que eles tinham a missão, né, de pensar para poder fazer a bomba atômica. Mas esse cara não estava ajudando. Ele deu a ideia dele. E se a gente usasse hidrogênio? E depois, tipo assim, ele meio que sai do projeto e tal, o negócio tudo. Aí no final de tudo ele pede pro Oppenheimer continuar com o projeto dele, com a ideia dele de construir a bomba H. Uhum. Ele pede, tipo assim, continua o meu projeto. E o Oppenheimer, ele meio que dá pra trás. Tipo assim, porque ele sabe que a bomba H seria mais destrutiva ainda. Como a gente vê que o Oppenheimer é uma mente gigante, né? Porque essa sociedade, né, de cientistas, esses caras muito importantes, muito inteligentes, existe um ego enorme. Eles são muito egocêntricos. Isso foi bem representado. Sim. E pra você ver como o Oppenheimer era diferente. Era foda. Pois é. Eles respeitaram ele. Tipo, ele era o professor deles, praticamente. Uhum. O pai da bomba atômica. Não, depois da perseguição, ele foi reconhecido também como quando herói. ele começou a dar aula, que tem aquele negócio que começou com um pupilo só, com um cara só, e com a ideia dele que nos Estados Unidos ainda não existia a física teórica daquele estilo lá dele. Quântica, né? Física quântica. Aí começou com um cara só, que aí o cara começou a empolgar com aquele negócio e começou a chamar outras pessoas pra aquilo ali, aí começou a crescer daquele jeito. Muito foda. Fora o ativismo dele, que ele era bem radical no... Não é radical, não é a palavra certa. É que ele era ferrenho. Por exemplo, ele mostrava os ideais dele pros alunos, lembra? Sim. Até que o superior dele falava pra ele parar. Que ele não era o superior, não. Era o professor da frente. Era outro professor? Era o professor de física prática. Sim.
Que ele ficava puto, falava, ó, não fica fazendo isso não, apaga isso aí. Porque o governo vai te achar, o governo tá atrás de você e tal. Meio que um congresso, né? Sindicatos, essas coisas assim, então... Ele era bem ativista e o pessoal não gostava disso. E não era que ele era comunista, aquele comunista forte que queria guerrear, não. Ele, tipo assim, ele tava defendendo ideias. Não era tipo, eu quero que o mundo seja desse jeito. Não, ele tava defendendo algumas ideias do comunismo. E ele nunca fez parte de um congresso comunista, tanto que ele não teve carteira nem nada. Ele nunca se filiou ao partido comunista. Ele nunca se filiou a um partido, exatamente. A mulher dele teve, a Kitty. Isso até é falado. Ela depois revogou, mas ela teve, e ele não, ele nunca teve. Ele até participou de uma reunião ou outra, mas ele nunca foi filiado oficialmente. Então, assim, era só ideais, mano. Sim. E é aquilo que você falou também depois do filme, né? Que, tipo assim, querendo ou não, ideais comunistas, mano. É porque tem gente que não sabe o que é, tem gente que não estuda, tem gente que não entende, tem gente que vai na onda de coisas que não entende mesmo. Mas ideais comunistas são coisas que às vezes passa por coisa que você acha que é capitalista, mas não é. Então o cara, ele... É porque o que pega nessa época, né? Imediatamente depois da Segunda Guerra Mundial, começou uma caça aos comunistas, como se fosse caça aos vampiros, mano. Sim. Era um bagulho bizarro. Se tu respirava errado, tu era comunista. Não, e se você, tipo assim, fosse denunciar seu amiguinho de brincadeira, seu amigo podia sumir. Exatamente. Por causa disso. Então houve essa perseguição e é por isso que ele foi perseguido. Mas ele nem era um cara tão um negócio assim, tá ligado? Quem era mais era até a amante dele, né? A Tetlock. Ela era filiada e tudo mais, então... uma coisa legal, um paralelo que teve com a Jean Tetlock, aquela relação dele com ela era meio que a relação dele com o Partido Comunista. Eu vi alguém falando sobre isso e eu achei muito interessante, porque, tipo assim, era um relacionamento que ele não gostava muito, ele não via nunca, quase nunca, via esporadicamente. Mas se chamasse, ele ia. Exato, e tipo assim, ele não gostava de assumir aquilo, mas só que ele ainda entende. Então, meio que o relacionamento dele com a amante é um paralelo com o fato dele estar envolvido ali com o Partido Comunista. Então, pensado nisso. Pois faz sentido. Mano, um dos detalhes, dos inúmeros que deve ter nesse filme. Com certeza. Sensacional. E eu gosto também, tipo assim, que tem aquele paralelo quando a amante dele se suicida. Ele vai pro canto chorar sozinho, sofrer aquele negócio assim, e a mulher dele fala assim, assuma suas responsabilidades, seus erros. Assuma as consequências. Assuma as consequências dos seus erros. E isso faz muito também questão da bomba atômica. Da bomba, exato. Que ele fica, tipo, se remoendo naquilo, mas ele tem que entender também que ele criou, ele tava ali no meio, então ele tem que assumir essa responsabilidade também. Foi a consequência de algo que ele criou. Sim. Exatamente. Até porque essa questão da Tetlock, né, ele sabia que ela tinha um laudo psiquiátrico, ela falou que não queria... Ela avisava pra ele. Ela avisava pra ele não ficar longe. Exatamente. Então ele ficou longe e aconteceu o que aconteceu, né, não dá pra culpar. E ele alimentava isso também, né, ele sempre dava flores pra ela ficava puta com isso, eu jogava as flores fora, mas... Ele sempre tava lá, né? E isso alimentava cada vez mais com ela. Mesmo ela fingindo que não se importava com as flores ou ficava puta com aquilo, ela ficava puta porque aquilo fazia ela se aproximar mais dele e aí seria mais difícil de acabar isso depois. Tanto que ela não... E a mulher dele fez um papel foda, mano. Igual quando ela não aperta a mão do cara, né? Sim, velho. Acho que ela poderia ter aparecido mais. Ela é um... Você tá doido, ela entregou e, inclusive, também. Melhor atriz coadjuvante. Ou eu não sei se ela encaixa como atriz coadjuvante ou atriz. Eu acho que é ali como atriz, porque não tem nenhuma outra mulher que se destaca mais do que ela. Então, Emily Blunt como melhor atriz, bem fortíssima também. A gente falou lá no início, a gente falou da lapada que o Strauss levou, né? Nossa, ali, pelo amor de Deus. Porque o Strauss... Foi seca. Naquela... o anjo só segurou assim. Eu só vi o Porque o Strauss, ele tava cego pela vingança, né? Pelo Oppenheimer. O Oppenheimer tinha feito ele de bobo e tudo mais. Então, ele montou todo aquele esquema pra perseguir ele, porque ele tava querendo a vingança. Só que aí depois daquele agente que tava com ele, eu não sei bem qual que era a denominação dele, mas aquele cara que tava junto com ele, depois dele perceber que o Strauss tava sendo vingativo, aí ele botou o Strauss pra fora. Tá ligado? E o Strauss lá, todo mimadinho, gritando, não sei o quê. Ele é um cara que se acha a pessoa do mundo. Sim, exatamente. E tipo assim, quando a primeira vez que ele se encontra com o Oppenheimer pergunta, você é físico, você estudou? Eu falei assim, não, sou autodidata. O cara não era porra nenhuma. Que ele levou uma coisa até que besta, ele foi envergonhado, né, pelo Oppenheimer, não envergonhado de uma maneira proposital. Mas é a questão do ego também. Exatamente, é disso que eu tô falando. Mas o ego dele é tão inflado que isso criou na cabeça dele que ele tinha que se vingar. E, tipo assim,
E outra, até o final. Vamos esclarecer aqui a situação. É justamente, além daquele acontecido que ele se sentiu ofendido, teve também o fato de que o Oppenheimer conversou algo com o Einstein, que até então a gente não sabia o que era. O Einstein passou reto pelo Strauss, aí o Strauss achou que o Oppenheimer tinha feito a cabeça do Einstein contra o Strauss. Aí o cara lá, o agente, fala assim, pô, talvez eles só tenham conversado sobre alguma coisa mais importante. Porra! Ele dá uma pausa ainda, ele fala, talvez ele só tenha conversado sobre uma coisa mais importante. Nossa. Mano, foi tipo a maior lapada que eu já vi na minha vida, mano. Eu nunca vi o ego do cara tão embaixo, assim. E a lapada é assim, tá os fotógrafos lá fora esperando pra ele sair, porque ele tava sendo, vou colocar julgado, mas não era um julgamento, pra ele ser secretário do governo, alguma coisa assim, né, pegar um cargo no governo. Então os fotógrafos estavam lá pra ver a reação dele, que ele tinha sido rejeitado. Então eles queriam ver a reação dele, queria ver tudo. Aí então, ele sai sorrindo, é o que eu falei. Ele sai sorrindo, realmente, porque político tem dessa, né? Tem que manter a pose e tal. E sensacional, história sensacional, atuação sensacional. Mais alguma coisa a acrescentar antes da finalização? Cara. Não, claro que tem mais coisa, mas... Mas é difícil, né? São 3 horas. É difícil, mas o que a gente... Tem que assistir de novo. O que a gente lembra aqui é isso, e conclusão é que, tipo mais assim, importante a gente falou. É um filme extremamente foda, como filme, como obra, como experiência cinematográfica, é demais, nota 10. Sim. É uma história extremamente complexa, como eu falei, é um estudo de personagem extremamente complexo, extremamente válido. É uma história válida sobre a reflexão, sobre os poderes que a gente tem na nossa mão, sobre a destruição do mundo, cara. É um bagulho realmente sério. Talvez vocês não entendam o patamar disso, mas é uma coisa realmente séria. Atuações sensacionais, trilha sonora sensacional. É um filme que é difícil achar defeitos agora, de verdade. Talvez numa segunda assistida, talvez eu torça o nariz pra uma coisa ou outra, mas por enquanto, que filme perfeito. O final dele é extremamente impactante, com a conversa do Einstein, né, e do Oppenheimer, no qual ele fala: você lembra quando eu vim com você com aqueles cálculos e que tinha uma pequena chance da gente queimar a atmosfera e destruir o mundo? Aí o Einstein lembra, falou, sim, o que tem? Aí o Oppenheimer fala, acho que a gente destruiu. Mano. Aqui, arrepiei. Porra! Arrepiei. Arrepiou que arrepiou, tá? Caralho, é isso. Aquela frase foi extremamente precisa. Termina o filme te deixando assim, como se fosse um soco na sua cara. Eu lembro que a gente terminou e a gente, tipo, cara, era até difícil falar sobre, porque é uma experiência diferente. Não, a gente não conseguia falar sobre o filme na hora que a gente saiu. Tipo assim, velho, que filme. Assim, meu Deus. Assim, a gente falava, que filme foda. Mas aí a gente pensava, foda é muito pouco pra esse filme. A gente muito ficava pouco. sem alguma palavra pra poder... Pra descrever. Eu achei um pouco mais perto, que é filme do caralho. Só que não ainda é o filme todo, assim. É uma obra. Definitivamente. Bom, quero agradecer ao Ângelo e ao Matheus que vieram aqui. Tamo junto. Foi muito massa, a gente assistiu o filme, a gente veio aqui hoje falar sobre. Quero agradecer ao Jonathan que esteve aí com a gente, fortaleceu a gente nos nossos problemas técnicos. Que isso, uma honra. Uma pena isso, cara, uma pena. Porque foram 2 episódios muito massa, que ia dar um conteúdo legal e com boa qualidade, mas não podemos parar. Não podemos parar, a gente deu o nosso jeito, eu acho que o mais importante é isso, a gente improvisou aqui, mesmo com o vídeo gravando no celular, acho que ficou um bom vídeo, vai dar pra ver direitinho. Então, muito obrigado a você que assistiu o episódio. Se você não assistiu, assista o da Barbie. Spoiler, em breve a gente vai lançar um episódio que talvez encaixe como um episódio menorzinho, sobre especificamente o fenômeno do Barbenheimer, que envolve todo o marketing em volta desses filmes, toda a história por trás do lançamento deles dois juntos, então fiquem de olho, que vai ter mais um capítulo dessa grande história aí. Mas que momento feliz pro cinema, de verdade. 2 filmes grandes, 2 filmes bons lançados no mesmo dia, filmes pensados pro cinema, filmes visionários. Pra gente que é amante de filme, cara, é um prato cheio, exatamente. Então fico muito feliz com isso, muito feliz também com todo o podcast, por ter a oportunidade de estar aqui falando e tal, falar com as pessoas. E pra finalizar, eu gostaria só de finalizar com mais uma frase, e é uma frase até que ficou famosa pelo Oppenheimer, né, que ele viu naquele livro dos hindus lá, um negócio assim. E agora eu me tornei a morte, a destruidora de mundos. É isso. Um abraço.